Oi amigos, oi amigas, mais uma atualizações do Musset aqui no canal e eu tô tentando manter a média de 2 vídeos por dia mesmo nessa reta final de ano. É mais difícil, o elenco tá de férias, mas o mercado da bola tá rolando, tá me deixando maluco e eu vou trazer bastante conteúdo para vocês. E é como o mercado tá me enlouquecendo, eu já ia esquecendo dos presentes de Natal. E eu sou sempre muito organizado, compro com antecedência. Dessa vez eu falei, meu Deus do céu, não comprei para ninguém. Aí a Insider, que é parceira do canal, me salvou. Entrei no site, resolvi para geral, porque tem de tudo, como a camiseta Tech T-shirt que eu tô vestindo da Insider, que desamassa no corpo, que é anti-odor, que dura mais, mas tem linha masculina e feminina do que você imaginar. Bermuda, calça, roupa social, cueca, roupa esportiva, sempre tem um lançamento novo no Insider. Então, para os meus pais, para a Gabi, resolvi tudo lá no site. Você pode comprar também seus presentes de Natal ou presentear você mesmo com até 30% de desconto utilizando o cupom LUCASMUSSET. Então você junta meu cupom com as promoções que já estão no site e você economiza até 30%. Se você já comprou no Insider, o desconto é bom. Se você ainda não comprou, se é a primeira compra, o desconto está ainda maior. Então aproveite, se antecipe, não pegue filas e compre Insider, que todo mundo que você presentear vai gostar. Agora vamos para os assuntos do vídeo. Vou falar sobre a expectativa de um novo Vojvoda para ano que vem, sobre um jogador da base que pode ser aproveitado na próxima temporada. Então, essas atualizações, como sempre, tem bastante informação para vocês. Eu vou começar falando de outro tema, que é sobre proposta. Muito se fala de alguns jogadores que estão em alta, que recebem várias ofertas, mas até aqui o mercado não esquentou. Já uma janela na Europa que é um pouco mais fria do que a do meio do ano, né? Geralmente o maior investimento está no início da temporada europeia e é o que o Santos tem visto. São muitas sondagens, mas até aqui a única proposta oficial foi pelo Guilherme, proposta de venda, que o Guilherme acertou com o Houston Dynamo. No mais, são muitas sondagens pelo Brasão, pelo Souza, pelo Robinho Júnior, papo pelo Bom Tempo, mas carta na mesa, e-mail, nada chega, tá? Então não é que o Santos não vai vender, o Santos pode vender, mas até aqui o cenário é de muito mais papo do que de propostas. Robinho Júnior, por exemplo, foi visitar a dependência da Internacional. Esteve com a mãe, Internacional, que é um time que observa ele há um tempo, mas não fez proposta para o Santos. A primeira proposta que deve chegar pelo Robinho Júnior é do Espanhol, que ainda não apresentou, mas já avisou que vai fazer. O Flamengo falou do Brasão, mas ainda não fez, até porque estava disputando aí o Intercontinental. O Robinho Júnior e o Brasão são esses caras que são grandes ativos no mercado, assim como o Souza. Só que aquilo, parece que as equipes não querem fazer uma proposta enquanto o Santos não falar qual é o valor que quer. Só que o Santos não se posiciona. Para não entrar no leilão, tipo assim, pô Santos, quanto é que você quer pelo Souza? Aí o Santos fala, não tem preço. Aí os caras não querem fazer 6, 8, 10 para ver o que rola. Precisa-se de um valor estipulado. E aí fica nessa e não chega a carta, não chega a proposta. O Santos tem que fazer vendas para tentar minimamente acertar a sua casa, as suas contas, mas até aqui o cenário é de muito mais falação do que de proposta na mesa. Sobre o Vojvoda, o Santos está muito otimista pelo trabalho do treinador argentino para 26. O clube entende que o contexto desse ano foi bem adverso. O Vojvoda já chegou na reta final da janela, não conseguiu montar o elenco da forma que ele gostaria e teve muita pressão por resultado. Então, se o momento é melhor, você pode arriscar um pouco mais, colocar um jogador mais jovem, testar uma formação mais ofensiva. Os dirigentes do Santos que eu ouvi me deram um exemplo daquela partida contra o Galo, fora de casa. O Vojvoda estreia contra o Fluminense, e ele teve pouco tempo de treino, não deu para observar muita coisa nova, mas contra o Galo foi o Santos que o Santos precisa ser. Um time que atacou o Galo o primeiro tempo inteiro, com meio campo composto, bola no pé, 2 toques. O Neymar não esteve bem, mas o Santos jogou muita bola, depois veio a expulsão do Zé Ivaldo e mesmo assim o Santos busca empate na etapa final. Os dirigentes do Santos que eu ouvi me deram esse exemplo, que esse é o Vojvoda. Esse é o tipo de jogo que o Vojvoda quer. Só que os resultados não vêm. Teve o desfalque do Neymar, teve que mudar o esquema, ser um pouco mais conservador, e aí o Vojvoda acabou perdendo um pouco do controle das coisas e recuperou na reta final, quando o Santos melhora seu desempenho, leva poucos gols, consegue resultados e fica na primeira divisão. Então a expectativa do Santos para 26 é de um Santos mais corajoso, mais solto, utilizando mais da base. O Vojvoda argumentou internamente que teve que tomar medidas impopulares, fazer coisas que ele não gostaria de fazer em busca do resultado.
mesmo que fosse para jogar feio, né? A estratégia, por exemplo, de se retrancar contra o Inter que não funcionou, mas o Santos buscou empate. O Vojvoda diz internamente que não é isso que ele quer, que ele sabe o que o torcedor do Santos espera, ele sabe o que ele gosta de desempenhar em campo. Ele deu exemplos do Fortaleza, que no primeiro momento era um time mais de contra-ataque e depois foi um time propositivo quando vai para a Libertadores. Então ele tenta organizar times de acordo com o cenário. Então, começando um novo trabalho, pré-temporada, com reforço pontual ou outro, o Vojvoda argumenta que o Santos vai ser mais legal de assistir. E os dirigentes estão otimistas porque em alguns momentos a gente viu isso. Teve alguns primeiros tempos importantes, principalmente na Vila, Corinthians, Palmeiras, Mirassol, quando o Santos amassa, coloca um monte de gente na área, finaliza 15, 20 vezes. Então, a expectativa do Vojvoda para 26 é um Vojvoda um pouco diferente do que a gente viu no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Santos gosta do trabalho dele, está aprovado, mas espera um pouco a mais, esse passo a mais, um time um pouco mais corajoso, mais solto, mesmo com as limitações técnicas que a gente tem. Para terminar, com a saída do Guilherme, eu estou sempre apurando quem pode vir, né? Ainda não tenho nome para vocês, são muitas especulações, mas eu perguntei do Matheus Xavier. E me disseram que ele está nos planos do Vojvoda. O Vojvoda já subiu alguns jogadores, outros vão subir depois da Copinha. Tem alguns que o Vojvoda se interessa. Já falei para vocês como o zagueiro João Ananias, o João Alencar que está voltando, o goleiro João Pedro, que pode ser titular na Copinha, ele é tido como um fenômeno, o Bernardo, se não tiver lesões. E outro nome que está nos planos é o do Matheus Xavier, que começou bem, deu boas mostras ainda com o Kleber, mas o entendimento no dia a dia é de que ele sentiu um pouco essa transição. Teve a possibilidade do Matheus sair, muitas sondagens de fora antes da renovação, então a cabeça do menino teve muita notícia, muita informação e ele parece que sentiu. O que eu ouvi é que o desempenho nos treinos não foi tão bom, mesmo depois de jogar bem. Aquele jogo contra o CRB na Vila, por exemplo, foi um jogo que ele entrou muito bem. Então ele deve jogar mais uma copinha e depois se apresentar ao profissional para ser uma alternativa para esse lado esquerdo. O Santos quer contratar um substituto para o Guilherme, mas entende que o Matheus pode ser ali uma alternativa caseira, um jogador que muitos de vocês perguntam, e o Vojvoda gosta, mas entende que nos treinos que ele chamou da base, a coisa não estava tão boa. Então, com mais tempo, mais maturidade, depois da Copinha, a tendência é que o Matheus tenha essas chances que a gente espera que ele tenha, porque é um bom jogador e é importante que ele esteja nos planos, até porque tem muito clube da Europa de olho, tá? Então o Santos precisa se precaver, porque se ele não jogar, vai ser mais fácil que os empresários queiram uma venda. Atualizações entregue. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever e deixar seu like. Beleza? Valeu. Até a próxima.